A linha na arte e o grafismo. Linha é a trajetória definida pelo movimento de um ponto no espaço, um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros numa sequência infinita. Elemento visual que mostra direcionamentos, delimita e insinua formas, cria texturas, carrega em si a ideia do movimento. Alguns autores classificam as linhas simplesmente como físicas, geométricas e geométricas gráficas. As linhas físicas são aquelas que podem ser enxergadas pelo homem no meio ambiente. Exemplo, fios de lã, barbantes, rachaduras de pisos, fios elétricos, etc. Já as linhas geométricas, elas apresentam comprimento ilimitado, não possuem altura e espessura, sendo apresentadas através da imaginação de cada um de nós quando observamos a natureza. As linhas gráficas são as linhas desenhadas numa superfície, sendo concretizadas quando colocamos a ponta de qualquer material gráfico sobre uma superfície e o movemos seguindo uma direção. Em artes visuais, estudaremos as linhas geométricas gráficas, que são classificadas quanto ao formato em simples e complexas. As linhas simples podem ser retas ou curvas. Retas são as linhas que seguem sempre a mesma direção, como por exemplo a linha horizontal, vertical e inclinada. As linhas curvas são as linhas que estão sempre em mudança de direção, de forma constante e suave. É o caso da linha côncava e a linha convexa. As linhas complexas mudam de direção de forma mais livre e se classificam em poligonal ou quebrada. É a linha composta por segmento de retas que possuem diversas direções. As linhas sinuosas ou onduladas são compostas por uma sequência de linhas curvas. Já as linhas mistas ou mistilínea são compostas por linhas retas e curvas. Quanto ao tipo de traçado, as linhas podem ser cheias ou contínuas. O traço é feito sem nenhuma interrupção, tornando o movimento visual extremamente rápido. As linhas pontilhadas representam por meio de pontos. Os intervalos entre os pontos tornam o movimento visual mais lento. Já as linhas tracejadas, representadas por meio de traços, quanto maior o intervalo entre os traços, mais lento e pesado é o movimento. As linhas combinadas, representadas por meio de traços e pontos alternados. Qual a utilização das linhas nas artes visuais? As linhas nascem do poder da abstração da mente humana, uma vez que não há linhas corpóreas no espaço natural. Elas só se tornam fato físico quando são representadas pela mão humana. Independente de onde seja utilizada, a linha é um instrumento fundamental da pré-visualização, ou seja, ela é o meio de apresentar em forma palpável, concreta, aquilo que só existe na imaginação. Nas artes visuais, a linha é o elemento essencial do desenho, seja ele feito à mão livre ou por intermédio de instrumentos. Segundo Arnes, 1994, as linhas apresentam-se basicamente de 3 modos diferentes nas artes visuais. São as linhas objeto, linhas de contorno e linhas rachuradas. As linhas objetos, visualizadas como objetos visuais independentes, a própria linha é uma imagem. Já as linhas de contorno são obtidas quando envolvem uma área qualquer, criando um objeto visual. As linhas rachuradas são formadas por grupos compostos de linhas muito próximas, criando um padrão global simples, os quais se combinam para formar uma superfície coerente. Rachurar é usar um grupo de linhas para sombrear ou insinuar texturas. Quanto mais próximas as linhas, mais densas a rachura e mais escuras as sombras. Quanto mais distantes as linhas, menos densa a rachura e menos escuras as sombras. As linhas da rachura
podem ter comprimentos e formas diferentes. Significados expressos pelas linhas. A linha pode assumir formas muito diversas para expressar uma grande variedade de estados de espírito, uma vez que reflete a intenção do artista, seus sentimentos e emoções e principalmente uma visão do mundo. Quando predomina uma direção, a linha possui uma tensão que pode ser associada a determinado sentimento ou sensação. Temos como exemplo as linhas horizontais, que dão uma sensação de tranquilidade, de repouso, as linhas verticais, que dão uma intenção de altura, atividade, equilíbrio. As linhas inclinadas têm um caráter de movimento, instabilidade, pende sempre para um lado. Já as linhas curvas transmitem suavidade, abrangência, repetição, elegância. As linhas quebradas apresentam agressividade, dinamismo, dão uma certa alegria à obra. As linhas mistas causam embaraço e confusão. A linha, assim como o ponto, é o elemento essencial na composição visual. A linha está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor, especialmente na natureza. Observe a folha de uma árvore. Quantas linhas não possui? Inúmeras, não é mesmo? Os nossos cabelos também são exemplos de linhas. Se são lisos, são linhas retas. Se são crespos, encaracolados ou cacheados, são linhas curvas, onduladas e espiraladas. A linha é obtida através de infinitos pontos. Também é obtida através do rastro de um ponto. Quando se coloca um ponto em movimento, ele forma uma linha. A linha é o elemento básico de todo o grafismo e dos mais usados. Representa a forma de expressão mais simples e pura, porém também a mais dinâmica e variada. O grafismo é a arte em que são mais relevantes as formas, as cores e detalhes do que a figura ou representação. Podem também ser uma forma mais sucinta de representar um objeto ou composição de objetos, contando que os impactos de cor e forma façam sentido com a proposta do artista. A arte do grafismo é simples e exuberante das cores, criando conceitos como a repetição, ritmo, equilíbrio e escala. O grafismo pode mostrar uma ideia estática ou com a sensação de movimento. Na atividade de hoje, você irá criar um ou mais desenhos e deverá pintar o seu interior de formas com linhas curvas ou onduladas coloridas. Observem os exemplos.